querida, alegria do encontro. Estou aqui nesse ativismo delicado por uma estética da vida viva. Hoje para falar de boneca. Eu queria trazer a voz dele, Rudolf Steiner, numa citação que eu vivo repetindo em cada um dos cursos, sejam eles pós-graduações, sejam eles cursos livres. Eu repito a máxima da boneca linda. Porque, gente, muitas artífices querem fazer a boneca linda. Nem sempre a boneca linda, rica, chique, é a melhor para a criança. Quase sempre não é não. Criança gosta de caixa vazia, é de paninho. Criança gosta de saber que ela pode inventar. Se você já deu tudo, se aquela boneca já tem tudo, o que a criança vai fazer com ela, a não ser dar de ombros? Não se espantem que as crianças não brincam mais de boneca, porque brincar de boneca é brincar de tornar-se si mesmo. E se o si mesmo da criança já está dominado por atividades escolares e extraescolares, se ela já tem que se comportar assim ou assado devido a determinado gênero, raça ou classe, cabe a ela apenas dar de ombros. Vamos ler, então, um pedacinho da citação do nosso Rudolf Steiner, que está no GA 34, um GA, Arquivo Geral, que eu gosto muito, e que tem um livrinho muito pequenininho, e nas nossas redes tem trechos desse GA, mas que está em textos escolhidos, que a editora antroposófica traz. Chama-se A Educação da Criança segundo a Ciência Espiritual. Um livrinho pequenininho, baratinho, compra para fortalecer a rede, se você puder. Se não puder, vai no nosso site que você encontra. Vou ler aqui. Eu vou ler todo, tá bom? Estou lendo aqui. Pode-se fazer para uma criança, diz Rudolf Steiner, uma boneca com um guardanapo dobrado. 2 pontas serão o braço, as outras 2 as pernas, um nó servirá para a cabeça, na qual algumas manchas de tinta indicam os olhos, o nariz, a boca. Também se pode comprar uma linda boneca, com cabelo genuíno e bochechas pintadas, e dá-la à criança. Isso ele estava falando em 1922. Aí ele diz assim: nem queremos insistir no aspecto horrível, diz Rudolf Steiner, dessa boneca, perfeitamente capaz de estragar para sempre o sentido estético sadio. Com efeito, o problema educacional mais importante é outro. Tendo à frente o guardanapo dobrado, a criança deve acrescentar pela fantasia aquilo que a transforma em figura humana, aquilo que faz dela boneca. Como a gente viu tantas vezes aqui no festival, aquela criancinha que transformou aquele pedaço, aquela tábua em boneca. Porque nós vamos ver adiante, a vontade de boneca extrapola o objeto boneca. Vamos seguir com a citação do Rudolf Steiner. Diz ele, essa atividade da fantasia tem efeito plasmador sobre as formas do cérebro. Esse se abre da mesma maneira como os músculos da mão se deixam permear por uma atividade conveniente. Se a criança ganha a chamada linda boneca, nada resta ao cérebro fazer
e esse se atrofia e resseca em vez de desabrochar. Quanto que a gente não tem visto pelas redes, pelas ruas, cérebros que não desabrocharam e seguem figuras terríveis, discriminam pessoas, enfim, tudo isso faz parte do mesmo pacote, gente. A boneca pode ser um dispositivo de apequenamento do ser ou de libertação do cérebro, como diz o Rudolf Steiner aqui em 1922. Ele sabe do que ele está falando, porque tinha acabado de acontecer as guerras e a serpente estava lá onde ele estava também. Vamos em frente. Se os pais pudessem olhar, diz Rudolf Steiner, e eu acrescento, pais, mães, se os familiares pudessem olhar, como pode fazê-lo o pesquisador espiritual, para dentro do cérebro, empenhado em estruturar suas próprias formas, com toda certeza, só dariam aos seus filhos e filhas brinquedos suscetíveis de ativar as forças plasmadoras do cérebro. Todos os brinquedos que possuem apenas formas mortas e matemáticas ressecam e destroem as forças plasmadoras da criança. Enquanto tudo que faz surgir a ideia da vida atua de maneira sadia. É o que a gente chama de estética da vida viva. A estética da vida viva não é a aparência da boneca, não é a coisa linda, é a capacidade de promover vida com aquela forma. A nossa época materialista produz poucos bons brinquedos. Ela está falando em 1922. E aí eu quero só trazer uma outra citação dele também, agora no GA 305, tá bom, gente? Permitam-me dizer algo bastante herético. Adora-se dar bonecas na mão das crianças, especialmente bonecas lindas. Não se nota que as crianças, em realidade, não querem isso. Elas as rejeitam, mas a elas são impingidas. Lindas bonecas pintadas, e como a gente tem hoje em dia bonecas Waldorf lindas e pintadas, e a gente vai falar disso daqui a pouquinho, dessa pressão comercial do dispositivo de brincar boneca. Segue Rudolf Steiner. Muito melhor é dar às crianças um lenço, ou quando é pena estragar dar outra coisa. Ajeita-se um pano, faz aqui uma cabeça, pinta-se ali um nariz, 2 olhos, etc. E com isso, crianças sadias brincam com muito mais gosto do que com bonecas lindas. Ele acaba conosco e nós adoramos o desafio da produção de bonecas que realmente façam a criança acreditar que é possível ainda inventar o mundo. Exercitem essa plasticidade cerebral cognitiva, né? A gente já tem hoje em dia, a gente já tem outros meios de falar isso que o Rudolf Steiner está falando. Mas é importante a gente seguir falando isso. O que acontece? Acontece que o dispositivo boneca simples, qualquer coisinha ali, sofre pressões de muitos lados. Um dos lados é o comercial. Quando a gente fazia bonecas Waldorf, a partir do nosso trabalho do ateliê social que a gente tinha, quando nós colocávamos numa loja de brinquedos educativos as nossas bonecas lindas, mas não lindas, como diz o Rudolf Steiner, lindas porque simples,
Quando a gente fazia isso, as nossas bonecas desapareciam na prateleira. Porque a boneca Waldorf não é boneca de prateleira, gente. Mas a gente tem que sobreviver, não é? Então, a artífice que estuda, que entende, que sabe, ela está sempre nessa dinâmica. Como que eu mantenho a minha ética, fortaleço a liberdade da criança e sobrevivo. Porque a pressão comercial, a pressão do consumo que quer, né? Quantas e quantas artífices da boneca Waldorf não acabaram virando escultoras de boneca reborn, essas coisas hiperrealistas. Por quê? Porque é assim que o aparelho capitalístico funciona. Ele sempre quer mais e mais. O aniversário de 1 ano é com fogos de artifício. De 2 anos é um teleférico passando no teto. De 3 anos, o que vai acontecer com essa criança? Quando ela tiver 15 anos, nada vai satisfazê-la. Pelo contrário, o aniversário potente de 1 ano, é aquele bolo, quando chega os convidados, a tia faz uma coisa, a avó faz outra, arruma a mesa. De 2 anos, a mesma coisa, o mesmo bolo, a criança quer que repita. Ela quer vivenciar os mesmos afetos positivos. Ela quer que repita o bolo. Ela quer o mesmo enfeite. Mas nós, subjetivados por essa máquina que nos destrói, que destrói o planeta, que hoje, olha as minhas janelas, isso é fumaça. É disso que a gente quer viver? Artífice quer fazer uma boneca que destrua o mundo?